O som mais aterrorizante do mundo para um homem arrogante não é o barulho de um tiro, nem o bater de uma porta. É o som do próprio ego despencando no abismo. É o bip curto, seco e vermelho de um cartão de crédito sem limite sendo recusado no saguão de um hotel do outro lado do mundo, onde a conta passa dos $100.000. Meu nome é Isadora. Durante 8 anos, eu fui o cérebro invisível por trás da corretora de imóveis de luxo do meu marido. Eu construí a riqueza que ele usava para posar de gênio em capas de revistas. Ele achou que era esperto o suficiente para roubar o meu dinheiro, a minha dignidade e a empresa dos nossos investidores para bancar uma amante 20 anos mais nova no Oriente Médio. Mas ele cometeu um erro de cálculo fatal. Ele esqueceu que quem controla as senhas, controla o oxigênio. Esta é a história de como eu mandei meu marido traidor para uma viagem de negócios em Dubai, e cortei os freios do avião enquanto ele estava no ar. Nós éramos o casal de ouro do mercado imobiliário de altíssimo padrão. A nossa corretora só vendia mansões de 30 milhões para cima. O Henrique era o CEO, o relações públicas perfeito. Ele tinha o sorriso magnético, o aperto de mão firme, o charme que convencia bilionários a abrirem as carteiras. Mas charme não paga folha de pagamento. Charme não audita balanços. Eu era a diretora financeira. Eu era o muro de concreto que impedia o império de desmoronar. Eu trabalhava 16 horas por dia, lidava com advogados tributaristas, costurava contratos impossíveis e garantia que o caixa estivesse sempre transbordando. A nossa divisão de tarefas era clara, eu fabricava o dinheiro na sombra, e ele gastava o dinheiro na luz. Eu aceitava isso porque acreditava que éramos sócios na vida e nos negócios. Acreditava no juramento que ele fez no altar. Mas a arrogância de um homem que nunca precisou suar para construir a própria fortuna é uma bomba relógio. E o cronômetro começou a rodar no dia em que eu decidi revisar as notas fiscais do departamento de marketing. Dinheiro roubado sempre deixa uma digital. Os amadores acham que podem esconder desvios em planilhas gigantes, mas para um olhar treinado, uma fraude brilha como um farol no escuro. Faltavam 3 dias para o fechamento do trimestre quando encontrei o primeiro vazamento. R$ 45 mil transferidos do nosso fundo de emergência corporativo para uma agência de marketing terceirizada recém-aberta. O conceito do serviço era vago. A nota fiscal era fria. E o nome da proprietária da empresa? Camila Ferreira. A nossa consultora externa de R$ 45 mil era, na verdade, a estagiária de operações que o Henrique havia insistido em contratar 6 meses antes. A mesma garota que mal sabia usar uma impressora, mas que desfilava pelos corredores da empresa usando bolsas Prada que custavam o equivalente a 2 anos do seu salário declarado. O ar faltou nos meus pulmões por exatos 5 segundos. Depois, o luto deu lugar a algo muito mais produtivo, a obsessão forense. Eu não fui confrontá-lo. Mulheres fracas choram e pedem explicações, mulheres inteligentes reúnem provas e preparam o cadafalso. Entrei no Instagram da garota. Era um museu público da burrice humana. Ela era tão desesperada por validação que não conseguia esconder os presentes do seu patrocinador secreto. Lá estavam os jantares em restaurantes com estrelas Michelin, o relógio Cartier idêntico ao que sumiu do nosso cofre, e, finalmente, a cereja do bolo podre, uma série de stories com contagem regressiva. Contagem regressiva para Dubai, dizia a legenda. O meu sangue virou nitrogênio líquido. Fui até o closet do Henrique, com o silêncio de um fantasma, abri a mala dele que já estava parcialmente arrumada no chão.
O cheiro não era o do perfume francês que eu havia dado a ele. Era um cheiro adocicado, vulgar. Um rastro de baunilha barata impregnado nos colarinhos das camisas de seda. A traição era óbvia, mas o que estava me corroendo não era o chifre. Era o fato de que as passagens de primeira classe da Emirates, que custavam 80 mil reais cada, haviam sido pagas com o dinheiro da minha empresa. O verdadeiro teste psicológico foi a manhã da viagem. Ele precisava garantir que eu não desconfiasse de nada, então começou o teatro. Amor, essa viagem vai mudar tudo, ele disse, arrumando a gravata no espelho sem conseguir olhar nos meus olhos. Eu consegui uma reunião exclusiva com o Sheikh da Al Abtor. Se eu fechar esse fundo de investimento imobiliário lá em Dubai, nós vamos dobrar o tamanho da corretora. Mas é uma negociação brutal, vou ficar incomunicável a maior parte do tempo. E então veio o gaslighting. A tentativa suja de me fazer sentir culpada. Ele olhou para mim e suspirou. Eu queria tanto que você fosse, mas alguém precisa ficar para apagar os incêndios aqui, né? Você sempre foi meio paranoica com os relatórios, eu sei que você não conseguiria relaxar num resort de luxo. Deixa a visão de expansão global comigo, tá? Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos olhos. Entreguei a ele o passaporte. Faça uma boa viagem, meu amor. Aproveite cada segundo. Não se preocupe com nada aqui. Eu vou cuidar de tudo. Assim que o voo EK-262 rasgou as nuvens do Atlântico, eu iniciei a devassa. Eu não queria apenas provar uma traição. Eu queria saber até onde a infecção corporativa havia se espalhado. E o que eu encontrei não era apenas motivo para divórcio, era motivo para prisão federal. Ele não estava apenas bancando bolsas e passagens. O Henrique, cego pelo ego e manipulado pela estagiária golpista, havia iniciado um esquema de pirâmide dentro da nossa corretora. Ele estava sacando dinheiro das contas de garantia dos nossos clientes, o dinheiro que os investidores deixavam travado para a compra das mansões, e transferindo para offshores em paraísos fiscais, com a ajuda de laranjas. Ele havia drenado 5 milhões de reais nos últimos 3 meses para bancar o estilo de vida de bilionário dele e da amante. Se os investidores descobrissem que o dinheiro das contas calção havia sumido, a empresa seria destruída em uma semana. Eu seria processada criminalmente junto com ele por negligência. O meu império estava à beira do precipício, e o homem que me empurrou estava bebendo champanhe a 40 mil pés de altitude com uma garota que não sabia multiplicar frações. Eu tinha exatas 14 horas de vantagem antes que o avião dele pousasse em Dubai. 14 horas para cortar o tumor. Eu convoquei o conselho de administração para uma reunião de emergência com um grau de sigilo absoluto. Quando os engravatados se sentaram, esperei o silêncio reinar e detonei a bomba nuclear. Senhores, eu disse, com a voz metálica, o CEO desta empresa cometeu fraude corporativa, estelionato e desvio de fundos de investidores. Aqui estão os relatórios cruzados, os rastros de IP e as transferências offshore. O conselho entrou em pânico. Eles queriam chamar a imprensa, queriam intervir, o caos começou a tomar conta da sala. Mas eu não permiti o histerismo. Eu puxei do bolso nosso acordo de sócios fundadores. Página 42, cláusula de moralidade e quebra fiduciária, eu recitei.
Em caso de fraude comprovada por auditoria interna, as cotas do sócio infrator são sumariamente bloqueadas e a presidência executiva é transferida imediatamente para a diretoria financeira para contenção de danos. Eu não pedi permissão. Eu dei uma ordem. O conselho votou por unanimidade. Em 45 minutos, o Henrique foi legalmente destituído do cargo de CEO. Todo o poder da empresa, todas as contas bancárias, todas as chaves, passaram a ser exclusivamente minhas. Eu tranquei as portas do castelo enquanto o rei estava viajando. Agora, começava a verdadeira carnificina. A vantagem de ser arquiteta do sistema financeiro é que você sabe exatamente onde estão os disjuntores de energia. Eu não queria que ele ficasse pobre. Eu queria que ele deixasse de existir financeiramente. Liguei para o nosso gerente do Private Bank. Informei o afastamento legal do Henrique e ordenei o congelamento de todas as contas conjuntas e corporativas sob a justificativa de fraude. Cancelei os 6 cartões de crédito Black que estavam no nome dele. Troquei as senhas do portal de investimentos. Bloqueei as contas de corretagem. Em seguida, entrei no portal corporativo de viagens. Acessei a reserva do voo EK262. Ele e a amante haviam comprado passagem de volta para a semana seguinte. Com um único clique, cancelei a volta dos dois. Sem reembolso. Ele estava voando em direção a uma armadilha perfeita, crente de que era o dono do mundo. E, sem saber, havia se tornado um mendigo de terno. 14 horas depois, o pássaro pousou na gaiola. Dubai é uma cidade implacável. Construída para os hiperricos, é um paraíso de ouro para quem tem fundos, mas é um inferno de concreto e celas de prisão para devedores. As leis financeiras dos Emirados não toleram fraudes ou calotes. Se o seu cheque bate na trave ou se você tenta fraudar um hotel de luxo, você não recebe uma multa. Você sai algemado. O teatro despencou no exato instante em que ele tentou fazer o check-in na suíte real. $25.000 de pré-autorização. O cartão corporativo apitou. Recusado. O Henrique deu uma risadinha constrangida, achando que era um bloqueio de segurança do banco. Ele puxou o cartão pessoal, da conta conjunta. Passou. Recusado de novo. Camila, que estava filmando, abaixa o celular, irritada. Amor, o que está acontecendo? Eu quero subir, tô cansada. Ela resmunga. Henrique começa a suar. Ele puxa mais 3 cartões, tentando de tudo. A máquina apita implacavelmente. O recepcionista cruza os braços e o sorriso profissional desaparece, dando lugar a um olhar de suspeita severa. 2 seguranças do hotel começam a caminhar lentamente na direção deles. Eu estava esperando a ligação. Quando meu telefone tocou, eu saboreei o som. Deixei tocar até o último segundo. Quando atendi, a voz dele era aguda, fina, irreconhecível. O tom de um animal preso na armadilha. Isadora! O banco enlouqueceu. Ele gritava, a voz embargada. Meus cartões estão todos bloqueados, eu tô no saguão do hotel, a Camila tá aqui surtando. Quer dizer, os investidores estão surtando.
Liga pro gerente agora, faz uma transferência internacional, resolve isso. Eu não gritei. A raiva explode, mas a verdadeira destruição é silenciosa. Não há nada para resolver, Henrique, eu sussurrei. O silêncio na linha foi sepulcral. Ele parou de respirar. A Camila deve estar achando péssimo o calor no saguão, não é? A consultoria de expansão de marca dela falhou miseravelmente. Ele começou a gaguejar, a implorar. Isa! Por favor, você não entende. Os árabes. Eu vou fechar o negócio. Eu o cortei com a lâmina da minha paciência. Não há árabes, Henrique. E não há mais negócios. O conselho te destituiu há 5 horas por fraude corporativa continuada. Eu sou a dona legal de todas as senhas. Eu limpei as contas. Eu cancelei a sua passagem de volta. Os 5 milhões que você desviou estão sendo rastreados pela Polícia Federal agora mesmo. E me parece que os policiais de Dubai que acabaram de entrar no saguão querem bater um papo com você sobre esses cartões fraudados. Eu não destruí nada, eu respondi, assistindo as luzes da Avenida Faria Lima brilharem através do vidro. Eu apenas auditei os fatos. O amor que você jurou era uma fraude contábil, e eu sou a corretora de valores que veio cobrar a margem. Boa sorte explicando a legislação financeira para o Sheik. Aproveite o deserto. Ele foi detido sob suspeita de fraude com cartões de crédito e tentativa de estelionato na rede hoteleira de Dubai. Sem dinheiro, sem contato, sem passaporte, retido pelas autoridades locais. A estagiária luxuosa, a Camila? Fugiu na mesma hora. Ligou chorando para o pai no Brasil para que pagasse a passagem de volta dela em classe econômica, chegando aqui como um rato assustado e com um processo civil por cumplicidade criminosa já esperando na porta da casa dela. O Henrique passou semanas detido em uma cela superlotada no Oriente Médio até a embaixada intervir. Quando ele foi deportado de volta para o Brasil, não havia jatinho, não havia terno de grife. Havia apenas policiais federais esperando por ele no portão de desembarque em Guarulhos para cumprir o mandado de prisão preventiva pelo desvio dos nossos investidores. O meu divórcio saiu no mesmo dia em que o balanço financeiro da minha empresa bateu recorde de lucros. Os investidores não apenas ficaram, como dobraram os aportes quando viram como eu protegi o capital deles com unhas, dentes e cérebro. A matemática do casamento é simples. Você investe o seu tempo, a sua juventude e o seu amor esperando os dividendos da lealdade. Mas quando seu sócio resolve desviar o seu afeto para o caixa 2, nunca, jamais se conforme com metade. Acione os auditores. Congele as contas. E certifique-se de que, no fim do balanço,